Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Pessoal, eu há algumas semanas comentei sobre a Divina Comédia e falei sobre a simbologia do número 3 para Dante, que ele utiliza o 3, como um número perfeito para tudo. E disse que no futuro eu iria fazer um comentário sobre a simbologia do número 3. Então, hoje eu vou falar sobre isso. E na sugestão literária, vou falar sobre um livro da Patrícia Cornwell, policial, que é um estilo que eu gosto bastante, que se chama Cemitério de Indigentes. Então, se inscreva no canal, dê seu like, comentário e vamos em frente. Bom, conforme eu disse na Divina Comédia, para Dante, 3 é um número perfeito. E tudo na sua obra remete ao 3 e aos seus múltiplos. São 3 livros, cada livro tem 9 círculos, ou como no Purgatório e Terraço, 9 paraísos. Enfim, o 3 é considerado um número perfeito e Dante explora muito essa simbologia na obra da Divina Comédia. Então eu vou comentar um pouco sobre a simbologia do número 3. E vamos começar. Tudo que tem existência existe por 3. No universo, por exemplo, existe a matéria, o movimento, o espaço. Por sua vez, o espaço ele compreende a infinidade, a imutabilidade e a eternidade. A natureza ela se divide em 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal. Toda a matéria é dotada de 3 existências, uma sólida, uma líquida e uma gasosa. Olha o 3 aí de novo. Por que não falar do tempo? O tempo se mede pelo passado, pelo presente e pelo futuro. E todo ser corporal tem um início, um meio e um fim. Podemos dizer nascimento, o crescimento e morte. Não foge à regra. O homem tem 3 grandes poderes intelectuais: a vontade, o entendimento e a memória. A própria física, se considerar a água como ar condensado, ela também tem 3 elementos: o fogo, a terra e o ar. A geometria, temos 3 ângulos: o reto, o agudo e o obtuso. Ainda sobre a geometria, ela costuma medir a extensão das coisas pela linha, pelo ponto e pela superfície. Falando sobre arte, as belas artes elas contam com 3 grandes artes, que é a pintura, a escultura e a arquitetura. Os gregos conheciam 3 formas de arquitetura: a jônica, a dórica e a coríntia. Uma ordem também que tem verdadeira veneração pelo número 3 é a ordem dos templários. E os cavaleiros templários eram sujeitos a 3 votos: o de castidade, de obediência e ao voto de pobreza. Não posso deixar de comentar aqui, na parte da religião, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem muitas outras coisas que a gente pode falar do número 3. Para Pitágoras, o 3 também é o número perfeito. E aí a gente vai se alongar muito aqui, porque a gente vai achar o 3 como referência a muitas coisas. E, enfim, isso aí a gente pode dar continuidade no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem o like no final, comentem, se inscrevam e até a próxima. A sugestão literária de hoje é o livro Cemitério de Indigentes, da autora americana Patrícia Cornwell. Gosto muito dessa autora. Eu tive a oportunidade de comentar sobre um dos personagens que ela criou no vídeo que eu falei sobre os maiores investigadores do romance policial. E aí nessa lista eu incluí a doutora Kay Scarpetta, que é a protagonista da maioria dos livros da
da Patrícia Decorno. A Kay Scarpetta, ela é consultora do FBI, é uma cientista forense e que atua nos casos com a ajuda de um detetive e de um agente do FBI. Então tem vários livros dessa série da Patrícia Decorno com a doutora Kay Scarpetta, e então hoje eu vou falar sobre cemitério de indigentes. Todo crime violento que acontece e que o FBI vai investigar, esse corpo ele passa pelas mãos da doutora Kay Scarpetta. E ela, por ser cientista forense, ela usa um aparato tecnológico científico muito grande para tentar descobrir todas as circunstâncias da morte da vítima. E o Stephen King, eu vi uma vez ele criticando um pouco, porque ele disse que a Patrícia Decorno ela exagera um pouco nessas descrições dos equipamentos forenses que ela utiliza. Eu discordo um pouco, porque eu acho muito interessante que ela apresenta tecnologias que são realmente utilizadas lá nas investigações do FBI. Então é bem interessante, é bem detalhado mesmo o processo que ela usa para poder identificar, né, o que aconteceu com aquela pessoa, e a partir daí ela, com a ajuda dos investigadores, né, do detetive Marino e do agente Benton Wesley do FBI, começam a ir atrás de quem cometeu o crime, que nesse caso aqui de cemitério de indigentes é um assassino serial. Uma das características bem inerentes aos assassinos em série é que eles têm em comum mesmo que eles gostam do desafio, né? De desafiar a polícia, os investigadores. Eles se acham mais inteligentes do que a polícia e provocam esse tipo de coisa. E aqui no Cemitério de Indigentes, esse assassino, ele é um assassino que já passou em outros livros da Kay Scarpetta, e é um cara que conhece bem a doutora e quer lançar um desafio a ela, né? Ver se ela consegue prendê-lo. Esse criminoso ele é muito cruel. Ele corta suas vítimas em pedaços, ele faz um estrago no corpo da pessoa. E ele é um antigo desafeto da doutora Kay Scarpetta. Já fugiu da prisão, ele se chama Gaut. E é um cara super perigoso, e que nesse livro, além dos crimes que ele está cometendo, ele vai atrás da sobrinha da doutora Kay Scarpetta, que trabalha também no FBI na parte de tecnologia. Então, além da doutora ter que tentar impedir que ele cometa outros crimes, ainda está correndo ela e a sobrinha o risco de vida, porque o cara cismou com a doutora Scarpetta e porque quer liquidar com ela. Então, assim, a história toda passa nesse ponto, ela usando todo o equipamento que ela tem, né, para poder chegar aonde o cara está, o esconderijo dele, e ao mesmo tempo se protegendo do possível ataque que ele quer elaborar contra ela e contra principalmente a sobrinha dela. Então o livro ganha bastante ação em determinado momento por conta dessa gana que o cara tem de querer eliminar a doutora Kay Scarpetta. E aí o conflito, eu não posso falar, senão é spoiler, né? Mas vale muito a pena ler esse livro, Cemitério de Indigentes. Não só esse, como todos da série da Patrícia Decorno. Tem outros, tem Lavouras de Corpos, O Foco, vários livros dela que contam a história da Kay, e o do detetive Marino e do agente do FBI Benton Wesley. Então fica aí a sugestão literária. Começa aí pelo Cemitério de Indigentes, que já é um livro muito cativante, você não vai conseguir parar de ler, e depois procure os outros livros da Patrícia Decorno. Em sua maioria, todos são protagonizados pela cientista doutora Kay Scarpetta. Ok? Então até a próxima, um abraço. Capítulo 9. Rio de Janeiro. No batalhão de polícia próximo ao Arcos da Lapa, o Coronel Pérez está em uma reunião do comando da PM. Essa reunião visa reduzir o alto índice de criminalidade apontado na última pesquisa. O governador não gostou nada e exigiu providências.
E por conta disso, e também da baixa popularidade que atinge violentamente seu governo, foi pedido de última hora o envolvimento de vários batalhões da PM de todo o estado, a fim de reprimir e atuar com mais rigor no combate ao crime. O secretário de Segurança também estava com dele na reta, pois os índices vêm subindo assustadoramente. Com a ocupação de várias favelas da cidade, o crime no asfalto aumentou consideravelmente. O número de assaltos, arrastões e homicídios tiveram um crescimento exacerbado e a sociedade exige mudanças, exige uma resposta à altura dos fatos. Com isso, a popularidade do governador sofre uma queda acentuada a cada dia e isso preocupa, pois em breve haverá eleições e o homem deseja concorrer novamente ao cargo. Por isso, uma grande pressão está sendo feita em cima dos órgãos de segurança de todo o estado. Já é tarde. Coronel Pérez deixa o local em seu Palio Weekend de prata, vai em direção à Avenida Rio Branco, entra nela e segue para o aterro do Flamengo, destino seu apartamento próximo ao Hotel Novo Mundo. O renomado militar está quase se reformando. Tem 62 anos, bigodudo e um pouco barrigudo, mas querido por seus pares. É o comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar do bairro de São Cristóvão. O coronel tem um aspecto típico dos coronéis da PM, alto, cabelo e bigode grisalho, traja sempre o uniforme da corporação e sapato bem lustrado. As medalhas de mérito aparentes. Apesar de seu jeitão meio durão, é um sujeito querido por seus comandados, pois sempre procurou lutar pelo direito dos policiais, sempre os tratou com respeito e disciplina e sempre defendeu com unhas e dentes seus subordinados. Quase chegando bem perto do portão, ele aciona o controle remoto da garagem de seu prédio. O portão é muito pesado para o motor que o move e por isso existe uma enorme lentidão para abrir e fechar. Isso está para mudar, pois o condomínio já identificou esse problema e, preocupado com a segurança, está orçando um novo motor mais potente ou um portão mais leve. Quando o portão está quase aberto, um homem alto sai de trás de uma árvore, liga um estranho dispositivo, apanha uma arma e atira várias vezes contra o carro do militar. O PM nem sabe o que atingiu, foram vários tiros. O porteiro do edifício sai correndo, olha ao redor e só nota um vulto se embrenhando nas sombras da noite. Ele vai até o carro do coronel, olha dentro e vê o homem respirando com muita dificuldade e todo ensanguentado. O funcionário volta para a portaria e telefona imediatamente para 190. Nesse meio tempo, assustados com o barulho e os gritos do porteiro, os moradores descem. Outros olham pela janela. A esposa de Pérez desce em prantos, pois pela janela havia reconhecido o carro do marido. O filho também desce. Muita gente cerca o carro do militar, outros se escondem com medo de acontecer algo mais. Em alguns minutos chegam carros da polícia, ambulância, todos que o porteiro desesperadamente ligou. Um dos paramédicos corre em direção ao palio prateado, abre a porta com cuidado, repara que é tarde demais. O corpo já não esboça nenhuma reação, o coronel se foi. As ruas são fechadas, vários policiais se espalham pelas adjacências à procura do assassino, mas já era tarde. Já distante algumas quadras, o atirador caminha aparentando normalidade. Ele já havia traçado toda a sua rota de fuga, conhecia o local e continuava firme e sereno. Agora ele caminha em direção ao metrô e mal acaba de chegar e um vem vindo ao seu encontro. Ele espera a porta se abrir, acha um lugar vago e calmamente se senta e segue em direção ao bairro de Botafogo. Com o mesmo estilo, camisa preta, mochila nas costas, muito tranquilo, só um diferencial, um pequeno fone de ouvido que ele agora ouvindo música. Chegando à estação, o assassino desce, caminha por algumas ruas e entra em um prédio próximo ao shopping. Sobe, vai até o 6º andar, retira a mochila, da mochila no chaveiro, abre a porta da sala e se atira no sofá. Em seguida, tira sua pistola da mesma mochila e a coloca na mesa. Pronto, pensa. -1 na minha lista. Faltam muitos. O caminho será longo, mas no final vencerei e depois não restará mais nada. Mas nenhum sentido, nenhuma motivação, somente o fim. Ele apanha seu caderno de capa vermelha, risca o nome do Coronel Pérez, toma um comprimido para relaxar com uísque, liga o USB do celular, um som que toca Jailbreak do AC/DC e vai para a banheira relaxar.